Salve, salve, concurseiro e concurseira. Pessoal, vem comigo dos deveres e direitos do preso. Lembrando o seguinte aqui, ó, isso é sempre bom ressaltar que os deveres, pessoal, devem estar previstos em lei. Lembra? Princípio da legalidade. Você, para obrigar um preso, tem que estar tudo escrito, tem que observar a legalidade, tem que estar previsto em lei. Agora, no que diz respeito ao direito, é tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Isso aqui eu também coloco, ó, os direitos, tudo que não estão proibidos por lei. Quanto aos deveres do preso, você vai pegar como esteio o artigo 39 da Lei de Execução Penal. Vem comigo aqui na leitura do artigo 38, que fala o seguinte: cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Então, a partir do momento que ele vai cumprir a pena, recebeu a condenação, ele tem que submeter às normas de execução penal. Perfeito? Quanto aos direitos, a gente vai mostrar mais à frente. Agora eu vou falar sobre os deveres, ó, imposição ao condenado. Vem comigo, inciso 1. Comportamento disciplinar e cumprimento fiel da sentença. 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Gente, já fiz uma questão, essa aí eu achei uma questão, uma das questões mais escrotas que eu fiz, se não é a mais escrota. O que acontece? Aqui pelo texto legal fala obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Aí a banca fez o seguinte, respeito com o servidor e obediência às pessoas com quem deva relacionar-se. São deveres do preso. Aí a banca considerou como errado, sabe por quê, gente? Porque o texto legal fala obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deve relacionar-se. Não respeito para com o servidor e obediência para as pessoas que devem se relacionar. Então, essa troca, a banca considerou como errado. Mas, enfim, preste sua atenção aqui, ó. A obediência para o servidor e o respeito com as pessoas que devem relacionar-se. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. 4. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou disciplina. 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Tá bom? 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. O preso é obrigado a cumprir a sanção imposta? Perfeitamente. Ele é obrigado a se submeter a essa sanção imposta. Indenização, ó, à vítima ou aos seus sucessores. Isso, inciso 7º. 8º. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. 9. Higiene pessoal e asseio da cela, o alojamento. E 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. E, por exemplo, tu chega na cela do preso, cara, tem preso que é porco mesmo. Isso não só pelo fato de ele ser preso. Tem pessoas que você vai se deparar na tua vida que você vai falar, cara, essa pessoa é porca. Mas o preso, como ele está em um ambiente que é administrado pelo Estado, ele tem determinados deveres que ele deve cumprir. E um desses deveres é o quê? Higiene pessoal e asseio da cela, o alojamento. Então, o indivíduo ele pode, na condição de policial penal, canetar o preso, pelo preso não estar ali fazendo a higiene dele? Pode. Isso se for condizente com o estabelecimento prisional. É porque tem estabelecimento prisional, porra, aqui tem 15 presos numa cela que comporta 4. Aí não tem o que exigir desse preso. Obviamente, aquilo ali vai ser um ambiente já insalubre. Mas, enfim, está aqui entre os deveres. E também, ó, conservação dos objetos de uso pessoal. A violação de alguns desses deveres pode acarretar para o preso o quê? A responsabilidade com base numa falta grave. Então, por exemplo, aqui, ó, eu deixei até mesmo destacado, e eu vou mostrar para vocês, ó, esse inciso 5 aqui, tá vendo? Então, artigo 39, inciso 5. A execução do trabalho é um dever do preso. Então, o preso é obrigado a trabalhar? Sim. Isso não é um trabalho forçado? Não. Ele é obrigado a trabalhar. E executar as tarefas que forem determinadas para ele e as ordens recebidas. Descumpriu esse dever aqui, vai gerar o quê? Uma falta grave. Então, ele vai ser responsabilizado com base numa falta grave por não ter cumprido esses deveres, desculpa, tá? Perfeito? Aí vem aqui o parágrafo único. A aplicação ao preso provisório no que couber ao disposto neste artigo. Perfeito. Por exemplo,
Quanto à obrigação de execução do trabalho, isso é aplicado para o preso provisório? Não é aplicado. Por que não é aplicado? Porque ele não é obrigado a trabalhar. Outros deveres podem ser aplicados perfeitamente, mas esse especificamente da obrigação à execução do trabalho, não, porque o preso provisório ele não é obrigado a trabalhar com base no artigo 31, parágrafo único da Lei de Execução Penal. Entenderam? Vamos lá, vamos avançar aqui, vem comigo quanto aos direitos do preso. Olha o que traz aqui o artigo 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos presos, né, tanto na condição de condenado como também preso provisório. Olha só, gente, a sentença ela vai atingir, se for ali uma condenação com base numa pena privativa de liberdade, vai atingir alguns direitos do preso, mas nem todos. Por exemplo, o preso foi condenado a uma pena privativa de liberdade, então vai ficar privado da liberdade de locomoção. Perfeito? Mas ele perdeu ali o direito à moral? Claro que não. Ele perdeu o direito à preservação da integridade física? Claro que não. Então, pô, não é pelo fato dele ser preso eu chegar e vou dar um soco na cara dele. Vou chamar ele de safado, vagabundo, filha da puta ali. Não, não posso fazer isso, porque isso vai gerar consequências para mim. Ah, mas eu odeio preso. Aí o problema é teu, problema particular. Estou falando só a respeito da parte jurídica. E aqui, ó, o artigo 41, ele vai trazer um rol de direitos do preso. É só você usar a lógica também na hora da prova, se perguntar, são deveres do preso, são direito. Então você vê que do direito vai trazer um benefício para ele. Porra, o dever é uma obrigação. Então é muito fácil você distinguir isso se cobrar na prova. Mas, claro, é importante você resolver questões e também ler o texto legal para fixar. Vamos lá. Constitui direito do preso. Alimentação suficiente e vestuário. Presta atenção aqui, eu vou colocar um asterisco. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que, dentre as assistências, aí coloquei o método mnemônico lá, Messi Júnior, e dentre as assistências, tem assistência o quê? Material. Assistência material consiste o quê? Alimentação, vestuário. Professor, quantas alimentações o preso recebe por dia? Olha só, aí que eu falo. Depende do concurso. Vai ter concurso que está lá só a lei de execução penal, tu vai seguir só o que está na LEP. Vai ter concurso que, além da lei de execução penal, vai citar portarias que regulamenta quantas alimentações o preso vai receber por dia. Aí você precisa saber, mas não com base na lei de execução penal, porque na lei de execução penal vai falar que o preso tem que ter ali o que? Alimentação suficiente e vestuário. Isso é um direito dele. Agora, a quantidade de alimentações vai depender do seu edital. Será que ele tem que comer 6 vezes ao dia? Porra, se no teu edital caiu só a LEP, não precisa saber quantas alimentações ele vai comer por dia. Precisa você saber que a alimentação é o quê? Tem que ser suficiente. Agora, eu vou fazer um concurso para a Secretaria Nacional de Políticas Penais. O que é isso, professor? É o antigo DEPEN. Não temos mais o Departamento Penitenciário Nacional. Mudou, gente. Virou o quê? Uma secretaria. Então, o nome correto hoje, Secretaria Nacional de Políticas Penais. Você vai prestar um concurso para a Secretaria Nacional de Políticas Penais, se tornar um policial penal federal, por exemplo. Aí lá no edital tem a portaria. Aí você tem que saber quantas alimentações é feita por dia de um preso dentro do estabelecimento penal federal. Mas isso é só com base no edital. Se o teu edital só tem a LEP, não vai além daquilo que está aqui. Não é necessário. É aí que eu falo que você está extrapolando o teu estudo. Volta. 2. Atribuição de trabalho e sua remuneração. Olha só que importante aqui. Eu disse para vocês que o trabalho do preso tem uma dupla face, né? Primeiro, que é dever ele executar o trabalho, isso na condição de preso condenado, mas o preso também tem direito aqui, ó, atribuição de trabalho e sua remuneração. Ou seja, o preso tem direito de exigir ali o trabalho, se tiver aptidão, sim. Trabalhou, ele tem direito o quê? A remuneração. Então, é um direito, não é um dever. Tá vendo? Previdência social, constituição de pecúlio, isso sim, proporcionalidade da distribuição de tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Ele vai trabalhar, vai descansar e vai brincar, vai trabalhar, né? Fazer recreação. 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde compatíveis com a execução da pena. Olha as assistências aqui, ó, que eu disse para vocês que o preso tem. Está relacionado aqui, ó, assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa. 8. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Vocês vão ficar enaltecendo o preso, né?
Inclusive, você ainda pode tomar um esporro do preso. Eu sempre brinco assim. Eu já trabalhei, no caso, e já me deparei com presos famosos, mas o tratamento é igual. Ou seja, eu chamo o preso pelo nome. Claro, nem todo preso você vai conseguir saber o nome. Por exemplo, trabalhar em Catanduvas como chefe de plantão, 130 e poucos presos. Você não vai saber o nome de todos os presos. Porque vira e mexe tem o quê? Rodízio, vira e mexe vai chegar preso novo. Você não vai conseguir saber todos os presos. Ah, mas eu vou ter que procurar ali para fazer o chamamento nominal porque é direito do preso. É direito do preso o chamamento nominal? Sim, está no inciso 11. Mas tu não vai fazer um sensacionalismo pro preso, né? Aí vai olhar, poxa, preso, tal, tal. Tem que tomar cuidado, até mesmo com apologia, enfim. Tratar normal. Não é porque ele é um preso famoso que tu vai sensacionalizar. Inclusive, pode ser chamada a atenção. É que eu sempre falo, por exemplo, eu chamo, na verdade, de interno. Posso chamar também de preso, não pessoalizar, para preso, interno. Agora, tem cara que vai ficando antigo, vai perdendo ali, né, o tato, aí fala ladrão. Já ouvi preso falar assim, eu não sou ladrão, eu sou traficante. É a mesma coisa chamar o cara de traficante, ele fala assim, eu não sou traficante, eu sou homicida. Entendeu? Então, enfim, melhor coisa, não sabe o nome do preso, chama de interno ou preso mesmo. Mas, porra, ter uma intimidade com o preso, ficar pagando pau, tá de sacanagem. Então não pode sensacionalizar. Tem direito à proteção contra a forma de qualquer sensacionalismo. 9. Entrevista pessoal e reservada com advogado. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Aí, para você se aprofundar aqui, depende do edital. Porque tem edital, como eu disse, vai cobrar só a LEP. Então, basta você saber isso. Ele tem direito à visita do cônjuge, companheiro, de parentes e amigos em dia determinado. Mas se for fazer um concurso para a Senapen, aí provavelmente vai cair uma portaria que regulamenta a visita social. Aí você vai saber quantas visitas que podem ir ali, está o preço, e se é semanal, se é quinzenal, isso tudo vai estar regulamentado. Aí você vai e, no caso, se aprofunda nesse ponto. 11. Chamamento nominal. 12. Igualdade de tratamento, salvo quanto à exigência de individualização da pena. 13. Audiência especial com o diretor de estabelecimento. 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Ele mexe, você se depara com requerimento de preso, mandando para o juiz corregedor, para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, alguns até para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 16. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena de responsabilidade de quem dá autoridade se era competente. Tá? Ou seja, aqui, uma fundamentação, busca evitar a hipertrofia da punição. Ou seja, para ele saber que, efetivamente quanto tempo que falta. Então, anualmente, isso é atualizado. E boa parte dos casos, o que é feito? Antes de completar um ano ali, é pedido, por exemplo, no estabelecimento prisional, isso é determinado pelo juiz corregedor, até mesmo a própria defesa, ali pode entrar com um pedido na execução penal do preso, pedindo ali o atestado de estudo e também o atestado, né, a certidão de conduta carcerária, para provar ali que o preso não praticou nenhuma falta e que ele estudou durante aquele período, para que o juiz analise aquilo, venha também determinar os dias remidos e já emite um novo atestado de pena. Isso é feito anualmente, tá bom? Só a título de exemplo para vocês aí. Parágrafo único, olha só. Os direitos previstos no inciso 5, 10 e 15 não são direitos absolutos, ou seja, podem ser relativizados, podem vir a ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado de quem? Diretor do estabelecimento. Volta aqui comigo, olha só. Então, inciso 5, que fala o quê? Proporcionalidade do trabalho, descanso e recreação. Visita do cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. E 15, contato com o mundo exterior, com o mundo externo, tá? O que acontece, gente? Por exemplo, vamos pegar como referência aqui a visita do cônjuge. Se depara muito, assim, casos concretos. A gente aqui não está justamente para citar especificamente quem é o preso, quem é a visita, mas já pegamos casos de que da visita ela
fazer ali, na verdade, movimentos bruscos, né, vamos dizer assim, mostrar a parte da genital para o preso se masturbar. Opa! Ou seja, uma visita, por exemplo, do estabelecimento penal federal, gente, ela só pode vir a ser feita por parlatório ou por videoconferência. Está previsto na própria Lei 11.671 de 2008, é a lei que fala sobre a inclusão ou transferência do preso para o estabelecimento penal federal. Tem as portarias que regulamentam, não vou entrar nesse mérito. Mas, enfim, nesse caso, ela está fazendo uma visitação pelo parlatório e mostra ali a parte íntima, a vagina para o preso. E o preso começa a se masturbar. Praticou falta? Claro que praticou. Porque está descumprindo as ordens que foram recebidas ali. Então, nesse caso, ela vai ser suspensa. A suspensão vai partir a área do diretor do estabelecimento, isso é comunicado ao juiz corregedor, mas o preso também vai ser suspenso, porque ele praticou uma falta. Está se masturbando. Seria um exemplo, ou seja, restrição, obviamente, desse direito dele ter a visita do cônjuge, da companheira, mas por quê? Por ato deles mesmos, de violação. Aí pode ter a suspensão. Vem comigo aqui, ó, artigo 42. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança do que couber o disposto nessa seção, no que diz respeito ao direito. E o artigo 43, ó, é garantida a liberdade de contratar médico de confiança do internato ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Parágrafo único. A divergência entre o médico oficial e particular serão resolvidas pelo juiz da execução. O que acontece nesse caso aqui? Por exemplo, eu falo aquilo que eu tenho experiência, só para você entender. Tem o estabelecimento prisional, ali vamos supor que tem um setor de saúde. No caso da Secretaria Nacional de Políticas Penais, nós temos o quê? Uma divisão de saúde. Então, cada estabelecimento prisional tem como se fosse um posto de saúde, o órgão é a divisão de saúde. O fornecimento da prestação ali à saúde, boa parte é no caso ali, situações emergenciais, mas nem tudo que é emergencial vai conseguir ser fornecido na penitenciária. Entendeu? Mas tenta fazer o quê? O telemedicina, que o preso ele consegue receber a consulta ali, né, no caso de forma telepresencial, então tem telemedicina, e vai prescrever ali o médico aquilo que é necessário. Mas boa parte isso é questionado judicialmente pelo fato de falar assim que o médico não deu atenção devida, ele quer contratar um médico particular, um médico de confiança. Então, nesse caso, vai fugir até mesmo da alçada ali, às vezes, do diretor, e isso é pleiteado judicialmente. Aí vai para onde? Para o juiz corregedor. O juiz que está fazendo a fiscalização daquele estabelecimento prisional para ver se vai deferir ou não, porque vai depender da decisão judicial dele. Nesses conflitos aí também. Tá bom? Então, não se esqueça desse ponto importante. Avançando, ó, esses dispositivos aqui, pessoal, geralmente também é muito cobrado na literalidade. E aqui nesse ponto vai falar da disciplina, subseção 1 de disposições gerais. Vem comigo o artigo 44. Ó. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes, e no desempenho do trabalho. Olha o parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Então, toma cuidado, tá? Não é submetido à disciplina só aquele indivíduo que está condenado a cumprimento de pena privativa de liberdade. Aquele também que está cumprindo pena restritiva de direito, também tem que ser submetido à disciplina, e o preso provisório. Tá bom? Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal regulamentar. Então, o artigo 45, na verdade, ele vai trazer aqui, ó, o princípio. Deixa eu puxar para cá, pessoal. Reforça aqui o princípio que é princípio da legalidade. Então, para que o preso seja punido, é necessário que tenha previsão legal ou regulamentar, ali trazendo o quê? A falta e a consequência, que no caso seria a sanção. Parágrafo 1º. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Entendeu? Gente, vocês sabem, se você estudar a origem ali da prisão, o que acontece? Antigamente, isso é tempos atrás, né? As pessoas, elas submetidas às penas, mas penas corporais. Eu fiz um curso agora, recentemente, da Senapei, eu achei bem interessante e bem didático o curso, que é o seguinte, os indivíduos, eles pagavam com o corpo. Pô. Pessoas que eram queimadas, pessoas que eram ali mutiladas,
Então, a prisão, em determinado momento, era uma transição para que a pessoa viesse a sofrer, por exemplo, uma pena corporal. Vamos supor, o indivíduo ele foi condenado à forca. Então, ele ficava preso até chegar o dia que ele seria o quê? Ali, ó, enforcado, entendeu? Então, era uma prisão, ali vamos supor, prisão temporária para que ele viesse a pagar com a pena de morte, uma pena corporal. Com o passar do tempo que a prisão ela acabou privando o indivíduo de liberdade e não sendo momentânea assim para que ele fosse fazer o pagamento da pena corporalmente falando ou com a vida, entendeu? Então, primeiro a prisão não tinha prisão ali privativa de liberdade, não tinha privação de liberdade, pagava com o corpo, pagava com a vida, entendeu? E a prisão era só para que ele ficasse ali, resguardasse para que ele cumprisse aquela pena. Mas, enfim, aqui, ó, vai falar que nenhum tipo de prisão, sanção, também vai submeter o indivíduo ao perigo envolvendo a integridade física e moral. E, ó, é vedado o emprego de cela escura. Isso é óbvio. São vedadas sanções coletivas. Tanto é que quando a gente vai comunicar um preso, é necessário que você faça o quê? Um comunicado de forma individual. Por quê? Individualizar a conduta é a melhor forma. Porque eu não posso pegar e entrar numa galeria. Vamos supor que numa galeria tem ali 100 presos. Aí começou a bateção de porta, começaram a xingar e você não consegue identificar o preso. Se você colocar ali que 100 presos te xingaram, que 100 presos bateram na porta, isso aí vai cair por terra, porque você não individualizou a conduta. Vai falar que estão punindo eles de forma coletiva. Teve um caso concreto, se eu falo e reforço para os meus alunos, que nós tivemos que fazer 39 comunicados de ocorrência. Eu tinha 39 presos batendo na porta. Aí fomos individualizando. Preso cela 1, bateu na porta, xingou a gente tal. Não estou falando que ele xingou, né? Só estou te dando um exemplo. Então vai individualizando ali a conduta. Para não falar que está tendo uma sanção coletiva. 46. O condenado ou denunciado no início da execução da pena ou da prisão será cientificado das normas disciplinares. Tanto é que a gente faz a inclusão do preso, ele recebe ali o que é uma portaria daquilo que ele pode, daquilo que ele não pode, para que ele seja ali enquadrado nas normas disciplinares. 47. Cai bastante em prova com 47. Toma cuidado aqui, ó. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido, ó, pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Então, quem exerce poder disciplinar é a autoridade administrativa, não é o juiz da execução. Então, se quer entrar a prova falando que quem vai exercer o poder disciplinar é o juiz da execução, está errado. Vai ser o quê? A autoridade administrativa, o diretor de estabelecimento prisional. Show? Ah, entendi, professor. E no que diz respeito à execução das penas restritivas de direito, aqui é o artigo 48, ó. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito ao condenado. Então, tanto a pena privativa de liberdade, como também ali a restritiva de direito, quem vai exercer o poder disciplinar é a autoridade administrativa. Agora, o parágrafo único, ele vai trazer aqui, ó, no caso das faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução para os fins do disposto nos incisos 1 do artigo 118. Então, está falando aqui, ó, falta grave, cabe regressão de regime. 125, revogação de saída temporária. 127, desconto de até 1/3 dos dias gemidos. Para a primeira aqui, ó, também, no caso, uma conversão, uma pena restritiva de direito, privativa de liberdade, tá vendo? Isso aí depende do que? Decisão judicial. Então, gera, por exemplo, um procedimento bifásico. Como assim um procedimento bifásico? 2 fases. Isso, no caso, a falta grave. O preso praticou uma falta grave. É necessária a instalação de procedimento administrativo disciplinar? Certo. É necessário a instalação de procedimento administrativo disciplinar. Esse procedimento administrativo disciplinar, ele é bifásico. Por que ele é bifásico? Porque vai ter a primeira fase. Aí vamos supor, nessa primeira fase teve o conselho disciplinar. O conselho disciplinar opinou ali para o diretor punir o preso, com base numa falta grave. Quem pune é o diretor de estabelecimento. O diretor de estabelecimento, pum, sancionou o preso. Então foi confirmada ali a materialidade, o diretor de estabelecimento sancionou o preso,
Aí o que o diretor de estabelecimento vai fazer? Como é uma falta grave e ele não tem atribuição para isso, ele vai e representa agora para o juiz da execução, para o juiz corregedor. Porque quem vai determinar a regressão de regime, quem vai determinar desconto dos dias remidos, revogação de saída temporária é o juiz da execução. Está vendo o procedimento bifásico? Da primeira fase, o diretor puniu, agora ele representa para ser aplicado isso aqui. Então tem que representar. Vai através de quê? Ofício. Manda ofício para o juiz da execução, ali fundamentando, porque da falta que foi punido, enfim. Aí ele vai aplicar aqui. Vai ver quanto que vai descontar. Entendeu? Então tem esse procedimento bifásico para falta grave. Não se esqueça disso. Porque o diretor de estabelecimento ele tem a atribuição para aplicar a penalidade, por exemplo, advertência, repreensão, suspensão e restrição de direitos até 30 dias, isolamento até 30 dias. RDD é só o juiz. Mas ele pode aplicar a sanção grave. Por exemplo, o preso praticou uma falta grave. Falta grave, você vai ver que pode ser sancionada através de suspensão e restrição de direitos, até 30 dias, isolamento. Aí o diretor do estabelecimento isolou o preso por até 30 dias, porque ele praticou uma falta grave. Representa para o juiz da execução para que ocorra o quê? A aplicação desses fins aqui, com base no parágrafo único do artigo 48. Por isso, esse procedimento bifásico. Tá bom? Pessoal, finalizo aqui com vocês esse bloco, justamente que a gente procura trazer e separar por ponto, tá? Agora, no próximo bloco, a gente trabalha em cima aqui, ó, da falta disciplinar e falando a respeito dessa classificação, com base na própria lei de execução penal. Beleza? Então, finalizo aqui com vocês esse bloco.